There we go. Good evening, everybody. This is the Behavior Economics of Global Affairs. My name is Luis Maia, and I'm very glad to be here with Gleice, Cláudia, Amanda, Vitor, Amanda Letícia, Henrique, Juan, Tiago, José Roberto, Laiane, Roberta, Guilherme, Yasmin e Leiliane. All right, guys and girls. It's very good to be here. It's very good to practice our English. Remember, if you don't understand what I'm saying, you can always choose to press on that button in the bottom of your screen. There is a button there saying CC. That CC stands for closed caption, which is legendas. Então, se você quiser, você pode ativar as legendas and pick up which language you want to hear. You can even have my words translated to Portuguese if you prefer, okay? Most important thing, we are practicing our listening skills, ok? A gente está praticando aqui nessa disciplina a sua habilidade de ouvir em inglês. And sometimes, if you want, to also speak in English, all right? You can speak up if you prefer, but I don't require you to speak in English. You can speak in Portuguese, in Spanish, no, not really German. I can't understand German, but I can understand French if you prefer. Whatever language you pick, I'm going to be able to talk to you, okay? All right, we already have 18 people in our class. I'm very glad to be with you all here. For those who came later or who just came in, the great news that we have, the strike is over. A greve acabou. A gente vai ter a volta às aulas planejadas para o dia 1º de julho. All right. So this is the greatest news. Amen. Yeah, that's it. Thank you, God. Graças a Deus. Aleluia. All right. So let me start with this very important announcement, guys and girls. Okay, please pay attention to this, okay? The 4th list of exercises is due tomorrow, okay? You have to submit your answers by the end of the day tomorrow, June the 20th. Vou falar em português para todo mundo ficar 100% atento a isso aqui. Até o final do dia amanhã, tem que submeter a lista de exercícios, a 4ª lista de exercícios. And then, what's going to happen? Well, with 4 grades, I will check the grades for every person, and then I'm going to see which grade was lower. I'm going to drop that grade, and I'm going to average the other 3 up, okay? Então, com essas 4 notas, das 4 primeiras listas de exercícios, eu vou tirar para cada pessoa a nota que ela tirou menos pontos, vou jogar fora, e vou tirar a média das outras 3. Essa média vai aparecer como sua nota de primeira VA nos próximos dias. Assim que eu tiver lançado no Cigar, eu aviso para vocês, tá? Para vocês conferirem. All right, then. So, please pay a lot of attention to this and don't waste the chance to score a good grade, okay? By the end of the day tomorrow, please do submit the 4th list of exercises, okay? All right, so the topic that we were talking on Friday with that recorded session was sustainable business, the emergence of sustainable business. All right. I'm gonna go back and show here for you some of the discussions that you guys have listened to, but it's very important to pay attention to this material because a good deal of the 4th list of exercises, it is about this discussion, okay?
Então, eu vou retomar aqui, gente, aquela discussão do vídeo que eu coloquei para vocês para sexta-feira, sobre a emergência de negócios sustentáveis, um novo modelo de negócios. E aí, uma boa parte da lista de exercícios que vocês têm que entregar até amanhã é sobre esse assunto. Então, vale a pena a gente dar uma espécie de uma revisada aqui, just to make sure that everyone is okay with those concepts and those ideas. Now, as I'm trying to pick up here the class notes, would anyone like to ask a question, specific question about these things, about this topic? What do you say, guys? No specific question? All right, so let me show you here what we're talking about. Please confirm to me that you can see my screen at this point. Can you see it? Yes. Thanks, Claudia, Laiane. All right. Thanks, Eduardo, Flávio, Thiago. All right, guys. So, well, on the video that we recorded for last Friday, there was this guy called Ray Anderson. All right, so let me start giving you some kind of bad news. Unfortunately, Mr. Anderson has already passed. He died maybe 3 or 4 years ago, but for some time, this guy was considered the greenest CEO in the world. Então, durante um bom tempo, esse cara foi considerado o presidente de uma organização, né, de uma empresa mais verde, mais atento às questões de sustentabilidade. And to know this guy, you probably had to watch the video. I remember asking you guys to watch this video at least twice, okay? But then again, this is one of my favorite videos because I really admire what this guy has done, okay? Eu tenho uma grande admiração por o que esse cara fala e o que ele fez enquanto estava vivo, tá? All right, please notice that this guy is talking about sustainability. And he's a business owner. He works in an industry that is extremely oil intensive. Então, o cara é o dono e o dirigente de uma empresa que trabalha com um processo de trabalho extremamente intensivo em carbono, em petróleo. So he decided to make this huge transformation, this revolution in his company, and he actually helped developing a new business model, okay? The sustainable business. All right, some of the ideas that he brings up, I think we have to remember, and we have to highlight it here, okay? Highlight them here. One is his concern about the reduction of the biodiversity. Now, let me say that in Portuguese before I explain a little bit more. A redução da biodiversidade, gente, e ele dizendo que boa parte das empresas, como a dele foi durante muito tempo, poderiam ser classificadas como saqueadoras da terra, saqueadoras, plunderers of earth. Então, alguém que rouba, que retira, que destrói e toma para si algo que deveria ser de todo mundo, tá? A redução da biodiversidade, the reduction of biodiversity. First, it may seem just like a romantic idea, some idealistic notion that we have to preserve all the creatures, and it's not about that. Now, let me be more clearer, more specific about the importance of biodiversity. Esses caras, como o Ray Anderson, e pessoas como eu, e muitos de vocês também que estão nessa sala agora, já percebem que nós vivemos numa rede de vida. Uma rede de vida. Dentro de nós há micro-organismos, aliás, centenas de milhares de micro-organismos. As coisas que a gente come, as coisas que a gente bebe, o ar que a gente respira, a gente interage
constantemente com um conjunto muito grande de animais, de insetos, de micro-organismos. E quando a gente está reduzindo a diversidade, a pluralidade desses organismos, muitas vezes mamíferos, né? Muitas vezes aves que estão sendo extintas, a gente está destruindo essa rede. E aí a saúde de toda essa rede acaba ficando ameaçada. Se você tiver alguma dúvida ainda disso, basta a gente lembrar que a Covid-19 foi o quarto surto epidêmico com potencial pandêmico, ou seja, com potencial de atacar o mundo inteiro, só neste século. So if you only focus on the 21st century, COVID-19 was the fourth epidemic shock with a pandemic potential. Before COVID-19, we had 3 other very, very worrisome diseases that fortunately could be controlled before becoming a pandemic, okay? So that means this network, this web of life is sick. It's becoming more vulnerable. Is more vulnerable in many ways. So that's what he talks when he refers to reduction of biodiversity, okay? Now, another important idea is the difference between labor productivity and resource productivity. That's a very important central idea to understand what is a sustainable business. Can anyone explain to me what is this idea? Alguém consegue explicar para mim, em poucas palavras, aí, o que seria trocar a produtividade do trabalho pela produtividade dos recursos? Does anyone remember that idea? All right, don't worry. I'm going to explain to you because it is kind of complicated, okay? But I'm going to tell you in a very simple and direct way, okay? For centuries, industries, companies, they were obsessed with extracting from people all of what they could do, or all of what they could provide. Então, durante centenas de anos, as empresas estiveram focadas em extrair das pessoas o máximo que elas pudessem dar. Lá na origem do capitalismo, inclusive, as condições de trabalho das pessoas eram brutais, As pessoas morriam nas fábricas de tanto estresse, pressão e exposição a condições insalubres e tudo mais. So this is like you're trying to extract from people all that they can give. And sometimes people even die out of this process, okay? Now, he's saying, look, labor productivity is okay. We already have like very productive people. Now we have to think about resource productivity. And then it goes like this. If you use water in your production process, you can't just release water to the river, polluted water in the river. What you have to do is to recycle water inside the production facility and reuse it, or maybe use it for a different purpose. Então, a ideia de produtividade de fatores, de recursos, é que depois de usar um recurso, por exemplo, como a água, depois de usar a primeira vez, você pode dar uma recalibrada nela, uma reconjugada nela, uma reciclada nela, e mesmo que ela não possa ser usada para o mesmo propósito na primeira vez, você pode usar para outros propósitos. So, you end up having water of different cycles and for different purposes. But the point is, you use it and you use it again, and you use it 3 times before you release it. Therefore, you end up utilizing 1/3 of the fresh water that you did before, okay?
Então, se você reutiliza a água 3 vezes antes de descartá-la, de tratá-la e emiti-la na natureza, você reutiliza várias vezes. Daí você não está usando água potável, água limpa, água fresca a cada vez. All right, so the idea is try to use resources as much as we can. And the idea behind it, it's recycling, right? You have to recycle your resources as many times as possible, so you don't need to use fresh resources, okay? All right, everybody understood that idea? Todo mundo entendeu a diferença de um modelo baseado em produtividade do trabalho para um modelo baseado na produtividade dos recursos? All right, good, good. This is a central idea, right? Now, some of you here are students in economics, and it is a shame that we don't discuss these things as often as we should in economics. Alguns de vocês aqui, como estudantes de economia, eu fico envergonhado de a gente não estar falando desses assuntos em mais disciplinas. Vocês deveriam estar ouvindo isso toda hora, tá? All right. The fourth idea is a technology that is increasing or reducing the environmental impact. Então, gente, olha, durante muito tempo a tecnologia foi se desenvolvendo e destruindo mais o planeta. Agora, nós começamos a desenvolver tecnologias que reconstituem o planeta. Não só deixam de causar mal, deixam de poluir o ar, a terra, a água, mas tecnologias usadas para recompor as condições naturais. A gente desenvolve tecnologia hoje para fortalecer o meio ambiente, para resguardar, restaurar o meio ambiente. All right. So we can also reduce impact, but we can develop technologies today that will recompose environmental conditions, okay? All right. Now, there is this thing about mountain sustainability. So the guys set a goal, a very ambitious goal, to become really sustainable. And the whole message is very well put, very well described by this fantastic person called Ray Anderson. Any questions about this? All right. So let me go and tell you a little bit about this slide here, okay? Pessoal, aqui tem gente que ainda não entende como que eu ganho mais dinheiro tendo uma operação sustentável. So let's be clear about it, okay? How can you make more money? How can you have more profit than before in a sustainable business? Well, first, new technologies will use fewer resources and will recycle the resources, so you don't have to buy them all the time. That means reduction in costs, okay? Cost reduction, well, that makes more money. That increases profits. The second thing, sustainable business can get funding at lower interest rates. Se você tem um negócio sustentável, você consegue financiamento a taxas de juros mais baratas. All right, so that will help you. You have higher profits, okay? The third one, well, you have a better management of risks. Now, let me be more clear about this thing here, okay? Quando a gente tem um negócio sustentável, a gente pode dizer que esse negócio é menos arriscado. Mas tem um aspecto bem específico de risco que a gente reduz ao implementar sustentabilidade nos nossos negócios. E esse aspecto é risco regulatório. Quem é que pode explicar para mim o que seria um risco regulatório? Pelo chat ou pelo microfone? Aham, Henrique. Exactly, Vitor.
you know, the normative, the norms, the law is changing all the time. You better be prepared. Otherwise, you get a fine. So, yes, that's exactly what we're talking about. Risco regulatório é o risco de multa. É o risco de mudanças na legislação que, de repente, podem tornar o seu negócio inviável, de uma hora para outra. Ah, mas eu não sabia. Ah, meu amigo, você sabia, todo mundo sabia. A tendência da sustentabilidade é muito forte. A gente já vem falando há anos. All right, so this is a third way in which a sustainable business can be more profitable than other types of business. And finally, as you invest in sustainability, you end up developing new products using different materials, and the consumer will differentiate you when they are just about to make a purchase, okay? Então, gente, o argumento da sustentabilidade, sim, vende. Ah, mas às vezes um produto sustentável ele pode sair um pouco mais caro do que o outro e o cliente pode recusar. Yeah, that's true. We have this problem that we call the salience of price. Existe esse problema de, às vezes, um produto mais sustentável ser um pouquinho mais caro e o consumidor se deparar com esse problema da saliência do preço. Ele só presta atenção no preço, ele não presta atenção na questão da sustentabilidade. Well, this thing is getting lower and lower. So, more and more people today are inclined to buy more expensive goods as long as they are sure that they are sustainable goods, okay? They were produced in a sustainable way. Então, mais e mais pessoas estão reconhecendo valor na hora de comprar um produto que seja de origem sustentável. One example of this, well, the meat that Europe buys from us, they can only purchase meat from Brazil if they are perfectly sure that it did not came from deforestation. You know, the meat production was not involved in any deforestation. Então, os caras hoje lá na Europa só compram carne brasileira se tiver rastreabilidade, se tiver garantia de que aquela carne não veio de uma região de desmatamento. All right, so, yeah, we are talking about a better business model, okay? Um modelo de negócios melhor. Okay, now, which aspects of behavior economics may play an important role here, okay? So, first, you have unfavorable cognitive biases, né? A gente tem viés cognitivos que podem embarreirar, atrapalhar o avanço da sustentabilidade. Conservatism, we want things to stay the same. If everything is changing, we kind of feel uncomfortable about it, okay? So this is like a, you know, an obstacle to sustainability. Second thing, hyperbolic discounting. O desconto hiperbólico ou viés presente, a gente fala assim, eu vou cuidar do que tem agora. Yesterday, President Lula was giving this interview, and he was saying, we're going to use all the oil we can. Petrobras will explore oil, even if it is close to the Amazon River or something like that. E ele está falando assim, olha, não tem esse negócio não. Enquanto a gente está na era do petróleo, o Brasil vai explorar petróleo. Não vai deixar de ganhar esse dinheiro. Pode ser um monte de dinheiro, a gente vai fazer uma mudança no país com esse dinheiro e tal. Então, aqui, gente, claramente, não é só o Lula, né? Todos nós temos uma tendência a focar no presente. O futuro Deus pertence. Se essa exploração depois vai gerar um monte de carbono na atmosfera, deixa a geração futura cuidar. All right. What about nudge and sludge? Well, we can use some nudges to help people understanding the way to go. But we also see sludges coming from petrol-intensive industries, right? Então, algumas indústrias petróleo-intensivas vão tentar embarrear esse processo de mudança. Prospect theory. Oh, yeah, we have some application of prospect theory in this issue. For example, loss aversion.
aversão à perda. Imagina, você investiu a sua fábrica, vem rodando essa fábrica há 40 anos, passou de seu pai para você, de repente vem alguém e fala assim, não, agora essa fábrica não pode operar do jeito que está operando porque ela está emitindo muito poluente. Você fala, vai cuidar da sua vida, eu estou aqui, sempre fiz e tal. So, the person who invested in this old technology, they don't want to get rid of it right away. They will lose money with that, or at least they feel like it, okay? So obviously they will avoid and try to postpone the transformation, okay? We have an ethical organization in some, an ethical behavior in some organizations. Yes, obviously. We are going to see narrow framing and strong context all over, okay? A gente vai ver as pessoas fazendo enquadramento curto, estreito, para justificar projetos intensivos em carbono por muito tempo. E strong context, well, people will feel embarrassed if they have to raise sustainable concerns in many organizations. Still, we're going to see that for a good time. A gente ainda vai ter pessoas constrangidas a não falar o que pensam dentro de organizações. Né? Se for falar, olha, eu acho isso aqui muito ruim, porque a gente é uma empresa muito poluente, o seu chefe pode te demitir. So, that is a strong context. The context, it can be stronger than reason, right? All right, so we have a challenge ahead of us. Now, this final documentary here is like optional, okay? But it's an interesting one. It tells you some very good stories about companies who have started their journey towards sustainability, okay? All right, any questions about this set of class notes? I think that with these explanations, you guys will have a better time when you're solving the exercises, okay? Eu resolvi voltar para essa ficha de aula aqui, gente, para facilitar a vida de vocês quando vocês forem entregar essa quarta lista de exercícios, que o prazo para entrega termina amanhã. All right, any questions before I move to our next topic? Estou achando vocês muito caladinhos. Alguma pergunta antes de eu mudar para o nosso próximo tópico? No. All right, thanks, Yasmin, Gleice, Arthur. Thanks for participating here. Tudo certo, né, Tiago? Obrigado. All right, so let's move to some new stuff. Guys, you know, I love this class. Every time I'm going to start talking about one new subject, I look at these things and I say, wow, this is very, very important. We have to discuss those issues in college. Gente, vocês não sabem a gratificação que eu, como professor, eu tenho de trazer questões como essa que nós vamos começar a falar aqui hoje. We're going to start talking about prejudice and discrimination. How many times we discuss this in college? Too few, in my opinion. We have to discuss these things more. Those are the big issues of our time. We have to discuss, understand, and sometimes we have to do all we can to avoid repeating those behaviors, repeating those patterns of behaviors. All right, so let's start talking about prejudice and discrimination. Preconceito e discriminação. Now, notice the title of this class now. Thinking Socially. Prejudice and Discrimination. Vamos traduzir esse título aqui, pessoal. O pensar social, ou pensando socialmente. Então, quer dizer que preconceito e discriminação, muitas vezes, é uma espécie de comportamento coletivo.
coletivo. A gente acaba sendo empurrado a fazer o que outras pessoas estão fazendo. The most beautiful thing about prejudice and discrimination is that you can't see any of it among very early children. With children in early ages, they have no prejudice and they don't discriminate. So somehow, as we grow up, we are taught to discriminate. We are taught prejudice. Crianças pequenininhas, gente, não são preconceituosas. Para ela, o amiguinho, a amiguinha ser branco, preto, azul, amarelo, não faz diferença. A gente ensina socialmente o preconceito. We have to understand how this thing happens so we can change it. All right, so that's why the title of this discussion is Thinking Socially, pensando socialmente, prejudice and discrimination, okay? All right, I love this topic. I think we need to talk this much more often, okay? So let's go back. Let's start with this question, okay? How bad is prejudice and discrimination in Brazil compared to what we know of other countries? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o preconceito no Brasil é pior? É menor? Dá para chamar o Brasil de uma democracia racial, igual algumas pessoas ousam chamar? Let me hear from you. Tudo bem, Leliane? Não tem problema não, depois você assiste a gravação. Let me hear from you guys. Deixa eu ouvir aqui vocês. Vocês acham que o preconceito no Brasil é menor, é menos violento do que em outros lugares? Ó, a Cláudia está falando aqui, democracia racial jamais. Existe o mito da democracia racial. Good. I agree totally, Cláudia. Yeah. Sometimes we have to acknowledge what we have. Então, às vezes a gente tem que reconhecer aquilo que a gente tem, cada um de nós, sendo preto ou sendo branco ou sendo amarelo, nós temos preconceito. Nós somos ensinados preconceito. A gente tem que racionalmente reconhecer que muitas vezes a gente tem, mesmo que não queira, mesmo que conscientemente a gente não queira. So, yeah, I think prejudice in Brazil may be a little bit less violent than in other places because we have other sources of prejudice and discrimination. A forma de discriminação e preconceito mais forte no Brasil talvez não seja a racial, mas a social. Well, we're going to think about that and we're going to go back to this point. But then again, let me go to another question. Do you think Adam Smith would have anything important to say about prejudice and discrimination? Ó, a Amanda está comentando aqui, eu acho que cada país tem suas nuances. É verdade, Amanda, mesmo porque cada país tem uma trajetória histórica, né? No caso do Brasil, o Brasil foi o último país do mundo a suspender a escravidão. O Brasil, o último país a abolir a escravidão do mundo. Já pensou? All right, so in this question here, do you think Adam Smith has anything to say about prejudice and discrimination? You may look at this and say, come on, Liz, what kind of question is that? Adam Smith, the father of economics, the guy who talked about liberalism, the guy who explained how countries would prosper. O cara que estava preocupado em explicar para a nobreza da época os defeitos do mercantilismo, a superioridade do capitalismo, o método de você empregar recursos, ampliar a escala
especializar a mão de obra em cada etapa da produção, girar aquele recurso, o lucro ser reinvestido para trabalhar com maiores escalas de produção, custo mais baixo. All right. Do you think that Adam Smith has anything interesting to say about prejudice and discrimination? Parece estranho, né? Dizer que o pai da economia talvez nunca tenha falado nada sobre esse assunto. Será que não? All right, so let me show you two versions of Adam Smith, ok? Deixa eu mostrar para vocês duas versões do Adam Smith. A primeira versão é a versão que todo mundo conhece, A Riqueza das Nações. Adam Smith, Wealth of Nations. Now, let's take some phrases here from the book, and let's understand exactly what he's trying to say here, okay? The first one, it is not from the benevolence of the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interests. Então, aqui, o Adam Smith está falando assim, não é pela benevolência, por ser bonzinho, que o cervejeiro ou o padeiro vai preparar um jantar para você. É porque ele está cuidando do seu próprio interesse. Então, ele faz um jantar bem gostoso para você, para ele ficar rico. So, Adam Smith is trying to explain how people will choose different professions. They will do what they are best at. And by doing so, they are just taking care of their own interests. But they will end up bringing benefits to you. So that was the message here. Let me take another phrase here just to remember this first version of Adam Smith, okay? The most abundant mines, either of the precious metals or of the precious stones, could add little to the wealth of the world. Eu falo assim, mesmo as minas mais abundantes de metais preciosos ou pedras preciosas poderiam adicionar muito pouco à riqueza do mundo. So he's trying to explain to you and to us that the wealth of nation is built by people, factories, machines, capital. It is not something that we gather and hide. Não é juntando um monte de ouro, metais preciosos no calabouço do palácio do rei que aquele país vai ficar rico. Pelo contrário, é girando esses recursos na forma da produção industrial. All right. So this was the first version of Adam Smith. But he didn't write only that book. Antes de escrever A Riqueza das Nações, o Adam Smith escreveu um outro livro. Check out the title of this book. The Theory of Moral Sentiments. Uma teoria sobre sentimentos morais. Wow! Well, this is like the complete opposite of Adam Smith, right? Looks like a different person. All right, listen to this. Listen to these words now, okay? I'm going to say them in English, then I'm going to translate to Portuguese, okay? How selfish soever men may be supposed, there are evidently some principles in his nature which interest him in the fortune of others and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it. Então, por mais egoísta que o homem possa ser visto ou admitido como, por mais que se possa admitir que o homem seja egoísta, existem princípios evidentes na sua natureza. Wait just a minute here. Let me grant access to one of your colleagues. Então, continuando a frase. Por mais que a gente acredite que o ser humano é egoísta, existem princípios evidentes na sua natureza que o tornam interessados na sorte dos outros e
fazem com que eles considerem a felicidade dos outros necessária para ele, mesmo que ele não ganhe nada com isso, além do prazer de observá-la. Wow, look! This is Adam Smith trying to understand the human soul. You see? This is trying to go deeper in what makes people's identity, what moves people, right? Então, aqui a gente vê um Adam Smith completamente diferente daquele que a gente está acostumado a ver. Alguém que vai entender a psicologia humana. Let's check another phrase here. Man naturally desires not only to be loved, but to be lovely. Então, está falando assim, as pessoas naturalmente desejam não apenas serem amadas, mas serem amáveis. This doesn't look like, economics. Well, it turns out it is more like behavioral economics, okay? So even in that respect, sometimes we can argue that Adam Smith was also the father of behavioral economics. Então, em alguns aspectos, tem gente que está disposta, como eu, a admitir que o Adam Smith não é apenas o pai da economia, mas talvez ele tenha sido também o pai da economia comportamental. All right, so with this introduction, I'd like to tell you a few stories, okay? A couple of stories. 2 case studies, okay? 2 attempts to reduce discrimination and prejudice, all right? By the way, what I'm going to talk about now was extracted from a paper. Behavior Economics and Social Exclusion. Can interventions overcome prejudice? Então, olha só. O que eu vou falar agora, gente, esses 2 casos que eu vou contar agora de políticas públicas para enfrentamento do preconceito e da discriminação, eles são casos que foram apresentados num artigo. Esse artigo que está sendo falado aqui. Olha o título do artigo, ó. Economia comportamental e exclusão social. Can interventions overcome prejudice? Será que intervenções podem se sobrepor, superar o preconceito? All right, so now the main argument, as always, is like this. Rational actor models assume that individuals see all their options objectively, reason without bias, know what is in their self-interest, and act accordingly. Vocês lembram dessa história, né? Os modelos tradicionais da economia, de atores racionais, pressupõem que o ser humano é super objetivo, que ele raciocina sem vieses, que ele leva em conta basicamente os interesses próprios e que é assim como ele age. So behavior economics proposes a different model of human behavior. Behavior economics recognizes that people are not always rational. Mental models that people absorb from past institutions can distort perceptions. Olha essa frase, gente, que forte, tá? Modelos mentais que as pessoas absorvem de instituições passadas podem distorcer a percepção, a maneira que a pessoa enxerga o mundo, in ways that reproduce social exclusion, de tal forma que acaba reproduzindo a exclusão social, mesmo que algumas barreiras já tenham sido removidas. Então, o Brasil tratava pessoas escravizadas como escravos, mesmo depois da escravidão tornar-se ilegal. Can you see that? The institution was gone, but the mental models remain for a long, long time. And some people can argue that they're still with us, those mental models. Mesmo depois da remoção, da abolição da escravatura, os modelos mentais de muita gente continuam
naquele tempo, continuam pensando que a pessoa, pela cor da pele, pode ser julgada como superior ou inferior à outra. All right, so let's take a look at these two things here. The first one, let's talk about a successful case, okay? An intervention that did well, okay? That worked fine. So the first one goes like this. In 1992, there was this amendment to the Constitution of India. So what they did, they made it mandatory that some state governments reserve for women the position of village head in 1/3 of the villages. Então, olha só, mudaram a Constituição da República lá do país, da Índia, para obrigar que os estados garantissem um mínimo de 1/3 das vilas, das cidades, que tivessem liderança de mulheres, nessa posição chamada de chefe da vila, chefe daquela comunidade, tá? So this state, Indian state, called West Bengal, randomly assigned the reservation across villages. What were the results? Now look at this. This experiment, and looks like a medical experiment, right? Pensa só, gente, isso aqui não parece um experimento médico, né? Como é que você desenvolve uma vacina? Você vai lá, vacina uma parte dos ratinhos, não vacina a outra parte dos ratinhos. Você dá uma injeção neles, mas de água com açúcar. De modo que todos eles acham que tomaram a injeção, mas um deles que tomou a vacina, a outra tomou só uma injeção de água com açúcar. E aí você faz isso de forma aleatória. Tem ratinho gordo, ratinho magro, ratinho mais velho, ratinho mais novo. Tá. The name of this is randomized controlled trials. Experimentos randomizados, controlados. É assim que a gente desenvolve drogas, é assim que a gente desenvolve remédio, é assim que a gente desenvolve vacina. Now, look at this. These guys created this policy and they applied the policy randomly in different villages, okay? So that they could compare how effective the change was. Então, os caras mudaram as regras em 1/3 das cidades de maneira aleatória. Tem cidade grande, cidade pequena, cidade perto do rio, cidade longe do rio, cidade mais antiga, cidade mais nova. Cada grupo, o grupo que sofreu a mudança e o grupo que não sofreu a mudança, tem de tudo. Então, se houver alguma diferença muito grande, foi causado pela intervenção. All right, so what did they find? First, there was no evidence that reservation for women lowered the quality of governance. Então, primeiro que não teve nenhuma evidência que dissesse assim, quando puseram as mulheres na chefia, a qualidade da gestão piorou. Nenhuma evidência disse isso, tá? Pelo contrário, teve mulheres muito melhores que os homens, mulheres muito piores que os homens, mas também tem homens muito melhores que a média, homens muito piores que a média. Então, não teve diferença nesse aspecto. But there was lots and lots of evidence, pieces of evidence, that the exposure of women to that position changed mental models so that the social exclusion of women was significantly reduced. Então, teve evidências de sobra de que as mulheres experimentando a posição de chefia, esse experimento ajudou a mudar a mentalidade das pessoas, de maneira a não excluir socialmente tanto as mulheres. All right, but give me an example. What happened in practice? Now, for example, we had like this reduced gap between parents' aspirations for sons and daughters. Então, olha isso, gente. A aspiração dos pais, o que eles esperavam de um filho ou de uma filha, ficou menos diferente. Vamos entender isso bem, tá? Antes da mudança,
Um pai olhava lá para o seu filho e sua filha, olhava para o filho e falava assim, não, espero que você seja um comerciante, um engenheiro, uma coisa. Minha filha, não, o negócio dela é fazer uma boa comida, lavar bem uma roupa. Se ela estiver fazendo isso, já estou muito satisfeito. Então, existia esse enorme diferencial entre o que os pais esperavam dos filhos e os pais esperavam para as filhas, tá? Com essa mudança aí, a expectativa começou a ficar muito parecida uma com a outra. So they were expecting daughters to go to college. So that was a huge change, you know, because when you make this introduction, you say to parents, look, it is not good that you expect so low of your daughter. You have to give them reasons to believe that they can too, you know, achieve great things in life. Other example, okay? Girls started going longer to school because parents didn't enforce so many hours of housework. Então, as meninas começaram a frequentar mais as escolas, tiveram menos evasão escolar de meninas, porque não mais os pais ficavam exigindo que as filhas abandonassem a escola para cuidar da casa. So, the third piece of evidence that this thing actually worked goes like this. After the policy was over, many women kept running for those positions, and they won elections. Então, depois que terminou a intervenção, as mulheres começaram a regularmente se candidatar a essas vagas e ganharam eleições. So this is like a successful story. You look at this and say, well, you know, there is hope for this world. Yeah, we can get better. Now, take a look at this last piece of evidence, okay? The greater presence of female political representatives led to a change in women's reporting of crimes against women, and also in the police responsiveness to such crimes. Olha isso, gente. Depois que as mulheres começaram a mais frequentemente ocupar cargos de liderança política, mais mulheres tiveram coragem de denunciar crimes contra elas. E a polícia começou a investigar crimes contra elas. Look, this is like amazing, you know, like this is hope. You know, when you see that those changes can make such huge impacts in the civilization, you know, that's what we're talking about. It's civilization. Então, uma mudança como essa no sistema político começou a ter esses impactos que eram inesperados. As pessoas tiveram mais coragem de denunciar crimes contra mulheres e a polícia começou a investigar crimes contra mulheres, porque antes não fazia. So, this is exceptional, right? This is absolutely extraordinary, okay? All right, but things are not easy, and I'm going to give you an example that didn't work, okay? Let's take a look at this second example here. Political affirmative actions for former untouchable castes were also tried in North India. Deixa eu falar aqui um pouquinho em português para explicar para vocês, gente. Durante centenas de anos, se não milhares de anos, prevaleceu na Índia um sistema de castas. Isso significa que o seu status social estava delimitado no momento do nascimento. Se você nasceu de uma família de professores, você tinha um status social elevado. Se você nasceu de uma família de zeladores, de gente que lavava o chão, de gente que cozinhava para os outros, você tem um status cá embaixo. E existe um status de uma casta que é tão baixa que as pessoas não gostam nem de tocar. Olhar para uma pessoa dessa casta
já estraga o dia da outra. Ela já acha que ela vai passar mal, que aquilo vai atrapalhar a alma dela, o espírito dela. Então, é uma repugnância com pessoas de uma determinada casta. Essa casta é chamada de intocáveis. All right, so this has been going on for thousands of years. And the thing was changed. It was made illegal after India became an independent republic, right? Então, na independência da China, esse sistema de castas foi abolido. Passou a ser ilegal discriminar. But the mental models were still there. All right, so this, once again, is an example of a policy. So what they did is what they decided to force school access, access to temples, the place where people live. They forced changes in communities. Então, eles começaram a falar assim, a partir de agora, essas pessoas aqui da casta de intocáveis vão frequentar a mesma escola dos filhos de médico, dos filhos de como se diz? Religiosos, dos filhos dos doutores. Obrigaram as pessoas a conviver. And in that case, the result was terrible. Because the prejudice got even worse. And in many cases, it became violent. Na hora que o governo tentou impor que as pessoas convivessem entre castas, frequentassem a mesma escola, dessem acesso a morar nas mesmas regiões da cidade, em muitas comunidades a gente viu uma explosão de violência contra essas mudanças. So, you know, the changes were still trying to create a better society, but it failed. You know, the changes failed to touch people's heart, to convince people, to change people's minds. It simply didn't work. So what we see here is that the quality of the public services that this stigmatized group receive, it became even lower. Então, olha só, gente, aqui a gente tem um caso em que uma intervenção saiu pela culatra. Você tentava melhorar a situação das pessoas de castas mais baixas e a situação delas piorou. Seja porque se tentou excluir ainda mais fortemente aquelas pessoas, seja porque a violência explodiu. All right, so when you look at this, you try to understand why those things failed. Were there like social biases? Were there like strong contexts? Perhaps. We don't know exactly. But this is a failure that we have to study. O fracasso dessa política, ele é tão ou mais importante do que o sucesso da outra. We need to focus, when we are dealing with behavior economics, we have to check the results. We have to go back and evaluate, you know? So this is like a very important message for all of us who are studying behavior economics now, okay? We learn those things, we get enthusiastic about them, but we have to understand that to work with behavior economics means trying something new and checking what works, what doesn't work. Para trabalhar com economia comportamental, nós não podemos simplesmente fazer aquilo que deve dar certo. We have to try and we have to experiment, and if it worked, we can repeat those or even expand those. If they don't work, we have to go back and look why these things didn't work.
This is behavior economics, okay? Behavior economics means you try small, and as long as you are having good results, you try to expand, to replicate in different places, but you must always check how effective those changes are. Otherwise, you may get things even worse. How about that to finish our lesson tonight? Que tal essa lição para a gente terminar nosso encontro dessa noite, pessoal? Acredito que cada país tem suas nuances. Hoje a Índia tem uma mulher presidente. Oh, I don't think so, Amanda. I think it is like Modi. The most important leader, right? Leader of India, Prime Minister of India is a guy named Narendra Modi. He has just been re-elected. Okay? But you have many women in leadership positions in India. That's true. A Amanda estava comentando aqui, a Índia tem, de fato, muitas mulheres na liderança de muitos cargos importantes, tá? O primeiro-ministro atual é um cara chamado Narendra Modi, acabou de ser reeleito. Mas é verdade que a Índia teve e tem muitas lideranças femininas hoje em dia. Questions before we finish? No? Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário, sugestão? Então faz um joinha aí para mim, para eu ver que vocês estão ouvindo, que está tudo certo. Thanks, Glaze, Arthur, Flávia. All right, everybody. I'm going to stop recording here right now, and I'm going to be here for a few more minutes if you want to talk to me. Otherwise, enjoy your evening. I'll see you on Friday in a recorded session, but I also see you next Wednesday, okay? Boa noite, pessoal. Vejo vocês, então, na aula gravada da sexta-feira e na próxima quarta-feira no nosso encontro, tá certo? Tchau, tchau.